eu acho que você vai gostar de mim agora. Ah. Porque ele fala, os gordos... Pô, falar mal dos gordinhos, eu quero saber esses caras aí que cultua corpo e tal. O que diz sobre eles isso, essa insistência em ter o bíceps Legal. e tal e tal? Então vamos lá. O traço de caráter rígido, que é o último que se forma no momento em que a mielinização está trazendo para o corpo da criança a sexualidade. Eu vou dar um pouco de detalhe técnico, se ficar denso, você me avisa, porque se eu não falar nada, também a hora que eu falar rígido, esquizoide, o cara que Posso está assistindo falar não entendeu nada. Tenta falar da forma como se você estivesse falando para uma criança de 5 anos, que é mais ou menos a gente, né? Para um idiota seria o melhor Isso, exemplo. Exatamente, Pronto, aqui, a minha agora cheia. você entendeu? entendeu. Fala Agora para um você idiota. entendeu. Fala com Beleza. os idiotas. Quando a criança tem mais ou menos 5 anos de idade, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, ela percebe que no mundo todo mundo tem um par e ela não. Tá. A mamãe tem o papai, o titio tem a titia, a Peppa Pig lá, a mamãe Pig tem o papai Pig, o vovô tem a vovó E ela não. e ela não. Nesse momento, a menina se projeta no pai, é o meu par, e o menino se projeta na mãe, 5 anos. por volta de 5 anos, tá? Um pouquinho antes, um pouquinho depois também, vai ter essa variação ali. Ok. Freud chamava isso de triângulo de Édipo. Por quê? Existe uma relação que a criança projeta com a mãe mãe vai ser o par, ou o papai vai ser o par. Só que a mãe já tem um par e o pai também. Então, dali a relação triangular. A menina se projeta no papai, só que o papai já tem a mamãe. Está aqui o triângulo. E nessa situação, ela é a ponta fraca do triângulo. Ela perde e ela se sente trocada ou traída. O papai falou que eu era a princesinha dele, mas ele foi dormir com a mamãe e me deixou aqui sozinha, certo? A gente vai chegar aí no corpo. Ok, então a dor do traço de caráter rígido, que fica registrada, mielinizada no sistema nervoso dessa criança, é a dor da traição. Quanto maior for a intensidade dessa dor, maior será o recurso, a presença do recurso, e mais evidente vai ser o formato, esse formato específico no corpo da pessoa, ok? Que é uma consequência disso Que é daí. uma consequência. Então vamos supor que nós estivéssemos misturando algumas tintas e essa tinta fosse o azul. Quando a criança sente muito dessa dor, ela tem muito desse formato. É como se eu colocasse muito do azul. Entendeu? Entendi. Então todo mundo em casa entendeu. Essa é a ideia. Essa é a premissa. jogada. Show de Essa é a bola. ideia. Você está aqui falando com o nosso público, né? A Bando de gente imbecil. é filtro do nosso Na público. verdade, eu filho sou o nosso. maior imbecil daqui, mas vambora. Beleza. A gente vai entender tanto o corpo quanto tudo relacionado a esse tipo de gente, Tá. ok? Que tem esse traço de caráter. Para não se sentir trocado de novo, o sistema nervoso vai programar a mente para competir e vencer. E nesse momento o corpo está vivendo uma explosão hormonal. Então o sistema nervoso vai aproveitar essa explosão para desenvolver um corpo mais atraente, mais forte, mais bonito, mais ágil. Ok? Para competir na vida. Para competir na vida e não correr o risco de perder. Então, essas pessoas, primeiro, elas têm uma resposta corporal muito rápida. Então, são pessoas que treinam e logo ganham habilidade com aquele esporte, com aquele movimento, com aquele gesto. E são pessoas que, como a mielinização está muito esparramada pelo corpo, é aquele sujeito que ele malha um pouquinho, trincou tudo. Ele faz uma dieta curta, perdeu os pesos. O corpo dele responde muito rápido. Você está falando do Certo? tipo de pessoa que é a pessoa que estava nesse triângulo. Estava nesse triângulo. Entendi. Todos nós temos os 5 traços. E a análise que a gente faz é mostrar quantos % de cada traço a pessoa tem. Quem tem esse corpo muito assim, tem esse traço muito alto. Eu tô fudido. Minha mãe era solteira, caralho. Minha mãe não tinha o meu pai, por isso que eu sou gordo. Então, mas aí sim, tem sim. um detalhe. Mas solteira não, meu pai tá Então, vivo, mas... mas aí tem um detalhe, tá? Muitas vezes a minha mãe é solteira, mas por mais que o menino se projete na mamãe, essa relação ela não vai acontecer da forma que ele está projetando. Entendi. Então tem alguma coisa ali. Tem muita mulher que pergunta, poxa, mas eu sou muito rígida e meu pai eu nem conheci. No fundo, o pai não estava ali, mas a história estava. Ah, o seu pai isso, o seu pai aquilo, o seu pai me trocou por uma rapariga e foi embora. Aí a dor dela é, peraí, meu pai não quis ficar nem com a minha mãe nem comigo. Ela se sente mais trocada ainda. Quer dizer, a chance de você ter uma família estruturada, digamos assim, pai, mãe e filho, é mais chance de você acabar indo para essa coisa do corpo, da coisa toda? Aí tem um Por conta detalhe, de uma tá? competição meio mental? Aí tem um detalhe, tá? Como a construção ela é cronológica, a lógica vai ser exatamente essa. O primeiro traço é o traço que se forma lá
no ventre, na gestação. Então entenda o seguinte, por exemplo, eu tenho 43% desse traço. A gravidez da minha mãe foi complicadíssima, eu cheguei num momento, para você ter ideia, quando minha mãe descobriu que estava grávida de mim, ela estava voltando da licença maternidade do segundo filho, ok? Com o pai, que era porra louca e sabe Deus E fez. onde é que ele ia estar, certo? Então, preocupação era só o que ela sentia quando ela estava grávida, ok? Então, eu consumi da minha barrinha ali, da mistura dos gráficos, 43% já na gestação. Ou seja, sobraram 57% para os outros traços. Naturalmente, eu ia passar pelas outras etapas e ia sobrar menos para os traços finais. Então, quanto menos uma criança tem dos traços iniciais, maior a chance dela ter o traço de caráter rígido alto.